Hoje vou conversar com o Caco Mafra, ele é Kanban Expert e consultor. Tudo bem, Caco? Obrigado aí por aceitar o convite. Boa noite, Edu, né? Boa noite a todo mundo aí que está assistindo, escutando a gente. É um prazer estar aqui de volta. Eu tive ano passado, então agora vamos trazer um tema novo aí para Boa, vocês. inclusive vou botar o link para o episódio nas notas aqui do podcast, quem quiser ouvir depois, super recomendo, sobre limitar trabalho em progresso. Um excelente assunto. E dessa vez a gente está recebendo também, né, um segundo convidado aqui, que é o Lucas Guimarães. Ele atua como Agile Coach no Banqui. Prazer receber você aqui, Lucas. Muito massa, cara. Prazer, Edu. Prazer, Caco. E uma boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente. É uma honra estar participando desse papo aqui. Boa, boa, muito bom. Bom, vamos lá, direto para o nosso assunto, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de estética, mas antes de começar a falar sobre o tema de fato, eu queria pedir para um de vocês, aí eu vou deixar aberto para quem quiser começar aí, só definindo exatamente o que é estética e tal, para quem estiver ouvindo a gente não ficar muito perdido aqui, saber por onde a gente está começando. Vamos lá, posso tomar a frente aí nesse assunto. Bom, Static, ele é um método para você começar a introduzir pensamento sistêmico e introduzir Kanban na sua organização. Traduzindo aqui Static é um acrônimo para System Thinking Approach to Introduce Kanban. Então, como Kanban ele é um método sem um processo de trabalho definido, né? Diferente de alguns outros métodos que falavam, para você começar a trabalhar com essa metodologia aqui, você tem que implementar definidos processos, papéis e coisas do tipo. Kanban ele é um método que a gente fala que é prescrição zero, né? Então o pessoal sempre fica com muita dúvida. Cara, se não tem uma prescrição, ele só tem um guia ali de princípios e práticas, como que você começa a trabalhar com Kanban? E o Static ele é justamente esse kickstart, né? Ele tem alguns passos que ele fala para você começar a analisar, entender como que funciona a nossa organização, para você começar a introduzir pensamento sistêmico e entender como as coisas funcionam, e aí você vai estar automaticamente introduzindo o Kanban e a mudança evolucionária. Acho que de forma resumida é isso, a não ser que o Caco queira completar mais alguma coisa aí. Acho que até para talvez usando um vocabulário que o pessoal conheça, é como se fosse um assessment, né, que vai mostrar como tudo está funcionando, né, atualmente. E o objetivo ali, principalmente, é identificar alavancas, né, insatisfações para que você possa começar a melhorar, né, o que você tem. Né? E esse é um dos princípios até do método Kanban, né, de começar com o que você já faz hoje. E acho que é por aí, né? Acho que isso é o suficiente aí para a gente introduzir, né, o static. Então, vai ajudar todo mundo, né, independente do método, né, que você usa, a partir desse ponto que você está hoje, né, e começar nessa jornada aí da melhoria contínua. E eu vou até contar uma historinha aqui, bem rapidinho, de um time que eu passei, onde a gente, na época, decidiu ali que a gente ia mudar, né, para Kanban, a gente usava o método Kanban, e a gente usava antes o Scrum. Aí, beleza, a gente definiu, começou a testar ali, né? Só que, na prática, acabou não funcionando muito bem, e foi tão ruim, mas tão ruim a migração, que o time ficou meio que, sei lá, ficou meio traumatizado ali, decidiu voltar para o Scrum e nunca mais quis ver Kanban. E eu tenho a impressão de que boa parte dessa culpa foi justamente pela introdução errada ali, né, do Kanban na equipe e tal. Talvez a gente tenha tentado mudar muita coisa de uma vez só. Talvez até indo um pouco contra o que o próprio Kanban fala, né, de começar com o que você tem e tal. Então acho que ter vamos dizer assim, um passo a passo ali que ajuda, né, a entender como que a gente consegue introduzir me parece bem interessante. Mas aí, para a gente já começar aqui, de fato, a entrar no Static, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho sobre primeiro, quais são esses passos aí, né? Porque são diversos passos ali, porque eu entendi que o Static tem, que a gente vai passando por cada um deles até lá no final a gente, de fato, começar a implementação, né? Mas como é que funciona? Quais são esses passos aí? Bom, vamos lá. Primeiro, antes até falar dos passos, falar um pouco da sua situação aí, do cara, a situação mais comum que a gente vê no dia a dia, tá? Geralmente isso daí a gente costuma falar que é um modo de falha, tá? Você começar Kanban fazendo uma coisa que não é Kanban, que é literalmente você não respeitar o status quo e fazer meio que um design de processo, né? Você julgar todo o processo atual, falar que está errado e usar o Kanban como desculpa para uma mudança, tá? Então isso é geralmente o contrário do Kanban prega, que é você respeitar o status quo e buscar uma abordagem evolucionária através dos problemas que você tem
aí para enfrentar. E justamente o static é a abordagem para evitar esse modo de falha, tá? Então, bem importante isso ter tocado. Bom, para falar dos primeiros passos, Caco, dá um kickstart aí, a gente vai revezando aí falando dos passos do Kanban. Acho que antes do, né, até dos passos acho que o primeiro passo antes de tudo até acho que é né, o passo antes do zero aí é você respeitar, né, o ambiente atual, né, que é, né, até talvez esse que foi né, o ponto de falha, esse case, né, que o Edu trouxe. Justamente o objetivo do Kanban não é arrancar a coisa anterior, né, e instalar uma nova coisa, né? Então, inclusive o acrônimo ali, o I, é introduce, né, de introduzir e não de, né, Implantar, né? converter ou implantar, né? Muita gente até fala implantar. Então, esse é um dos, né, acho que esse é o objetivo. Então, você pode aplicar, né, o static, seja às vezes usando contextos, né, linguagens aí que o pessoal conhece. Às vezes você vai olhar, né, para a sua tribo ou para um portfólio, né, ou para um produto inteiro, né, ou para várias equipes, né, uma value stream, ou até, né, talvez para a equipe, né, mas não é nesse, né, o static não é um método, né, que você aplica em um cenário pequeno, né, numa equipe. Você pode aplicar em diferentes, né, níveis da sua organização, né, e vai te ajudar, né, a você entender né, o teu principal, né, aspecto aí de como as coisas estão funcionando, onde estão as dores, né, e onde estão as alavancas. Né? E, né, a gente começou, acho que vale a pena a gente começar a falar um pouquinho da história, né? A gente começou a falar né, sobre esse negócio de static, né, faz alguns anos, né? Principalmente porque toda a formação, né? Talvez quem está assistindo a gente aí fez alguma formação, né, com a Kanban University ou, né, ou até comigo, né, dentro do Agile Institute Brasil, ou com algum outro, né, trainer, ou aprendeu, né, de forma online ou pelos livros. Né, todos os lugares citam o STAT como um dos passos, né, para você, né, dar esse início, né, e como entender o cenário. Só que pouca gente, apesar de ter os passos claros, pouca gente falava como fazer de prática, né, de fato. E aí o Lucas, né, criou um Canvas que, né, hoje, até recentemente foi incluído agora na Kanban University, que facilitou muito esse processo, né? Então, esse Canvas ele veio, né, para tornar mais fácil e mais entendível, né, para todo mundo. E o primeiro passo, né, basicamente é entender qual que é o seu produto serviço e, né, qual que é o propósito, né, para que esse produto ou serviço, né, existe. Então, esse primeiro passo, né, do static, ele dá essa visibilidade principalmente a qual é o objeto de que você está analisando, né, quais são as fronteiras, isso te ajuda a dar clareza ali, entender aonde, né, você está olhando, quem que é o cliente, qual que é o critério de sucesso, então, né, o que faz, né, esse produto ou serviço, né, existir e por que ele gera, né, resultado, né, para o cliente, para a empresa. Então, esse primeiro passo ele ajuda a dar essa clareza, né, e principalmente estabelecer a fronteira ali, né, onde você vai estar analisando. Né? Uma das dúvidas comuns, né, que acontece nessa etapa aí é o pessoal se perder, né, nessa pergunta, né, qual que é o propósito, né, do produto ou serviço. Então, se você, né, para não cair numa filosofia, né, sem fim, num loop ali, né, o loop acho que a galera entende bem aí, né, da tecnologia, né, para entrar num loop que não termina, né, basicamente é entender para que o teu produto existe, né, para quem que ele gera resultado, né, ele gera resultado interno, externo, né, quem que é o cliente, né, e geralmente qual que é o impacto de ele não existir, né, e se esse produto não existir no mercado, o que o mercado perde. Então, talvez isso já é o suficiente, né, para você avançar, né? E o static ele não é necessariamente apesar de ele ter esses passos numéricos, né? A ideia é que não seja algo linear, né? Que você vai assim, não, agora cumpriu o passo 1, agora é o 2. Então você coleta ali as informações, você vai ver que independente dos passos você vai sempre complementando, né? Um ou outro passo aí. Então esse é o início aí, né, e onde que o STAT começa e depois conecta aí com o segundo passo, que é identificar as insatisfações. Deixar para o Lucas aí. Cara, antes de eu até começar a entrar no segundo passo aí das insatisfações, vou até complementar a parte que o Caco falou, que é quando a gente começou a falar de static de fato, né?
Eu acho que foi até no final de 2020 que eu criei o post lá no LinkedIn falando do Stat Canvas. Na verdade, até qual que foi minha ideia? Eu criei um canvas, né, uma gestão visual para a abordagem, né, para o método do Static. Né, porque eu tenho um sério problema, Edu. Eu sou o tipo do cara que, se você me falar, cara, você entendeu o que é que desenha, eu vou te falar, quero que desenhe, cara. Eu sou muito visual, eu tenho dificuldade enorme de fazer conexão com as coisas se eu não estou visualizando aquilo. E eu criei aquela abordagem mais para mim mesmo, para eu me organizar dentro do meu trabalho utilizando Static. E na época eu compartilhei com a comunidade e teve uma repercussão que eu não imaginava. Né? Eu não sei qual que é o algoritmo do LinkedIn para distribuir conteúdo, mas teve um alcance muito acima da média aí do que uma publicação minha tem. E muita gente interagiu, compartilhou e começou até a utilizar e pedir assim, cara, me passa um template aí que eu preciso utilizar também, eu achei interessante. E o Caco foi uma das pessoas que interagiu. E na época ele até falou, cara, tá carecendo aqui na comunidade de conteúdo sobre Static. Por que você não cria um post, um artigo, alguma coisa também, falando mais detalhadamente do Static, né, aprofundando um pouco mais, além desse canvas. E eu falei, cara, faço, mas vai fazer comigo, eu não vou fazer isso sozinho não. E aí a gente criou esse conteúdo e depois veio a ideia de criar um workshop, e aí a gente deu palestras aí também cara, em meetups, teve outras palestras que a gente deu e também um workshop reduzido aí no Scrum Gathering, que depois virou um workshop que a gente comercializa aí através do Agile Institute Brasil, que virou um treinamento oficial. Mas enfim, esse foi o início, foi interessante aí o Caco ter falado. E agora voltando até a falar dos passos do estética, né? Então o Caco falou do primeiro passo, que é geralmente você entender o propósito, entender qual que é o grande porquê daquele produto ou daquele serviço que a gente está falando. E o segundo passo, para mim, eu julgo ele como mais importante. Né? Lógico que todos são importantes, tem valor em todos os passos do estético, mas esse segundo passo, que é você entender as fontes de insatisfação daquele serviço, para mim ele é o mais importante, porque ali você começa a entender o tamanho da encrenca. Você entende os problemas que existem naquela organização, naquela entrega de serviço e da onde vem a origem daqueles problemas. Então, geralmente o estética a gente costuma fazer com uma amostra representativa das pessoas que estão envolvidas naquele serviço. Ou seja, cara, você tem um serviço ali que comporta inúmeras pessoas que estão envolvidas naquela entrega. Você vai ter o time técnico, o gerente de projeto, o gerente funcional, o Scrum Master, tudo, né? As dependências, né? A área que recebe a demanda, enfim. E geralmente no STAT a gente fala, faça o STAT com uma amostra representativa, porque o próprio nome fala, né? Abordagem sistêmica, né? Pensamento sistêmico. Você não vai ter nada sistêmico fazendo isso daí enviesado com um grupo de pessoas que tem a mesma atribuição ali, né? Você vai ter uma visão muito parcial de como as coisas funcionam. E através das insatisfações, você abordando isso com essa representatividade de pessoas de uma forma mais holística, você entende, cara, como que esse serviço ele tem um fit ou a entrega dele ela é adequada perante esses grupos, né? Então você vê aí muitas coisas que são comuns a um grupo, mas não são, cara, insatisfações para outros. Tem satisfações que um outro grupo enxerga que outro não enxerga. Tem coisas que são comuns para todo mundo e ali logo de cara você vê que você tem uma alavancagem melhor para poder mudar alguma coisa. Então eu considero ali, cara, as insatisfações como um passo principal. E também ele tem uma coisa importante. Geralmente quando você está olhando as insatisfações, você vê também a maturidade daquela organização ou daquele serviço que você está falando. Um exemplo, cara, é muito comum, né, quando a gente aborda as insatisfações, a gente divide até essas insatisfações em insatisfações internas, que são insatisfações dentro das pessoas que compõem aquela organização ou aquela entrega de serviço, e as insatisfações externas, que geralmente está na ponta de quem recebe aquela entrega, né, do cliente ou de um stakeholder aí externo que não está dentro daquele serviço. Geralmente, cara, uma organização de maturidade baixa, ela só vai olhar internamente, quase não enxerga insatisfações externas porque ela nem olha para o cliente, ela está muito mais voltada a seus problemas internos. E ali já te dita um pouco, cara, o que aquela organização valoriza e qual que é a maturidade dela naquele momento. Então isso daí eu acho, geralmente costumo dar uma atenção especial, eu acho que é um passo muito importante. Já no terceiro passo, a gente costuma falar um pouquinho aí das demandas, né, Caco? Aí você pode dar um overview melhor pro pessoal. O terceiro passo depois ele conecta, né, com análise também da capacidade, mas
ele ataca, né, um desafio bastante comum, né, das organizações, das equipes, que sempre tem muito mais coisa para fazer do que, né, capacidade disponível para executar. Então esse é um problema bem comum, né, que provavelmente, né, quem está escutando a gente aí enfrenta em algum nível. Então não tem nada de novo nisso, mas o fato é, as pessoas sabem que, às vezes, de forma geral, que tem muito mais coisa para fazer do que capacidade, só que muito trabalho, às vezes, está oculto, né? Tem muito trabalho que, né, não se sabe exatamente quanto tem daquilo, né? Aquilo só passa, alguém executa e, às vezes, consome ali a capacidade, mas ninguém está, né, atento a esse aspecto. Tanto coisas pequenas que, às vezes, né, comprometem ali e né, demandam do esforço cognitivo, né, da equipe ou, né, de um serviço ou de um produto, quanto às vezes, né, demandas que são realmente relevantes, mas que atravessam totalmente, né, a execução ali e com uma prioridade fora de qualquer, né, resultado que se espera. Então, esse passo, né, de analisar a demanda, ele tem uma importância muito grande de dar visibilidade de tudo que aquele serviço, produto ou equipe, né, no qual a gente está avaliando, de fato executa, né, e trabalha em cima. Então, essa análise da demanda, a gente até, né, traz um formato de uma tabelinha, né, para que as pessoas possam entender, né, da onde que vem, quem que é o solicitante, quem recebe, principalmente entender a taxa de entrada ali, né? Quantos que tem disso por semana, por mês, né? Por dia. Então, entender isso, né? Às vezes tem muita discussão que acontece por coisa pequenininha, que, cara, não faz nenhum sentido, e outros que, de fato, é uma demanda relevante ali, que consome de alguma maneira, mas que está desalinhada, né, entra em conflito com alguma prioridade, com algum objetivo que a organização, né, está buscando e que alguém está atravessando, às vezes até na boa intenção, só que gerando um efeito colateral, né, ruim para o todo ali, de forma sistêmica. Então, além disso, né, na demanda, a gente entende se aquela demanda, né, para cada demanda, se é algo planejado, não planejado, planejado ou sazonal. Então, isso também dá uma perspectiva, né, para você entender. Tem muitas equipes que às vezes, lidam com demandas, né? O que é uma demanda sazonal? Que ela acontece, às vezes, só no final do mês, ou só no começo do mês, ou só em algum período do ano. Então, às vezes, aquilo, né, não é necessariamente um problema sempre, mas quando acontece, pô, deixa todo mundo, né, pega todo mundo despreparado. E é só pelo fato de não estar atento, né? Então, isso ajuda você se antecipar um pouco, né? E principalmente dar clareza daquilo que é não planejado e talvez poder discutir, né, no futuro de como é que a gente se organiza para que isso talvez vire planejado ou se de fato vai entrar atravessado, mas que a gente consiga receber e lidar com esse tipo de demanda, né, sem tanto estresse. E também ali uma expectativa de prazo, né, que referente né, o SLA, quando que aquilo vai ficar pronto, então se tem uma data que aquilo se espera que fique pronto, se tem alguma expectativa de quando aquilo chega a ser resolvido em X tempo, né, ou se é, né, máxima urgência, ou se não tem, né, uma expectativa e é conforme o planejamento. Então isso, né, essa análise, né, e às vezes você vai identificando, acho que é importante, né, durante você vai identificando, né, o estético não precisa ser necessariamente um workshop, né, você pode ir investigando isso com várias pessoas, né, vários atores da equipe. Provavelmente quando você vai investigando lá as insatisfações, você vai já coletando essas demandas e durante todo o processo, né, você vai surgindo demanda e você vai coletando ali, né, que é um passo bastante importante. Acho que a gente esqueceu também de comentar no início, né, o Static, né, existe, a gente falou do Static Canvas, né, eu e o Lucas também, a gente criou agora recentemente o Static Canvas Playbook, né, que vocês podem, né, baixar gratuitamente, quem quiser ir acompanhando, talvez aí, né, o podcast aí pode baixar no bit.ly/static-playbook, então provavelmente depois o Edu vai deixar o link aí também, né, esse link vai estar em algum lugar aí onde você estiver acessando o podcast, vale a pena você baixar e ir escutando aqui, né, junto com o material que vai também facilitando aí você tendo o recurso visual. Isso aí.
Aí a gente tem num quarto aspecto aí do STET, que é você começar a avaliar a capacidade, né? Então, você olhou para o propósito ali daquele serviço, tentou endereçar ali as insatisfações, né? Investigar quais são as fontes de insatisfação existentes. Aí depois você começa a olhar para a demanda, né? Você investiga ali, cara, essas demandas, o que a gente trabalha nesse workflow, de onde vem, para onde a gente vai, quanto que chega. E agora o outro passo mais lógico aqui é você olhar para a capacidade, né? Que é quanto sai. Né? Então, além de você olhar quanto sai, né? Mas você investigar também se você tem algum problema aí de capacidade dentro daquele sistema. Logicamente, muitas vezes você não vai ter um dado aí tão preciso num primeiro momento para você poder fazer essa avaliação. Né? Às vezes você vai, mas se você tiver um sistema de métricas mais evoluído ou tiver já um processo certamente estabilizado, assim, você até consegue fazer essa análise. Mas às vezes não é tão simples assim e você vai usar a informação já existente, né? Então, geralmente a gente costuma avaliar cara, a gente viu quanto a gente recebe aí de demanda, né, basicamente, né, e quais são as demandas que a gente trabalha, quanto que a gente consegue entregar, né, em algum período específico, seja por mês, por semana, por sprint ou qualquer coisa do tipo, né. E a gente fazer essa análise aí meio que por cima com a informação que a gente tiver disponível e também ver aquela etapa do processo ali que é um ofensor para capacidade. Tem alguma etapa do processo que o fluxo trava, que é um gargalo ali? Geralmente acontece muito em etapas, cara, de QA ou alguma coisa intermediária no processo, né? Porque tem menos capacidade do que uma outra etapa que alimenta ela, né? É muito comum em QA, porque geralmente você tem uma porrada de gente desenvolvendo para um ou dois ali testando, né? Aí forma aquele gargalo. Mas geralmente é uma coisa que a gente costuma tomar nota. Falar, cara, aquela capacidade específica, aquele passo ali do workflow, ele tem uma restrição de capacidade, né? Então ele recebe muita demanda, mais do que consegue dar vazão. E naquele momento a gente não tenta ajustar isso, tá? No stat, que nem a gente falou aí, é, a intenção é você começar a ter uma abordagem, uma visualização sistêmica, que é você entender o problema. Né? Primeiro a gente mapear todo o cenário, entender o que está acontecendo, e aí a mudança é um segundo passo. Mas essa análise da capacidade aí também é uma questão que é abordada aí no Static. E aí a gente tem um quinto passo, né, que a gente falou aqui de demanda, capacidade, que é a gente começar a olhar o tipo de demanda que é tratada diferente, que é identificar as classes de serviço. Caco, fala aí pra galera. Classe de serviço, cara. Esse daí é um passo controverso. Tem muita gente que não gosta de abordar isso no Static, né? Acha que é um passo maior que a perna e tal, mas a gente acaba tendo até um discurso meio que pronto para isso. A classe de serviço é muito, né, é uma nomenclatura bastante comum, né, dentro do método Kanban, mas às vezes não é, né, claramente entendível, né, para todas as pessoas, talvez quem está começando, né, principalmente com o método Kanban. Mas acho que a primeira dica aqui, quando você tiver, né, se você estiver usando o Static, talvez comece a perguntar, usa o que a gente deixou como insight ali, entende, pô, será que tem alguma demanda que tem algum risco diferente ali, né? Algo que a gente precisa, né, entregar em alguma data específica, e se a gente não entregar naquela data, né, a gente vai perder, ter prejuízo. Então, geralmente está relacionado a esse risco. Né? Tem coisas urgentes, então a gente está falando aqui para um público, né, de tech líderes, né, ou que estão, né, se formando, buscando esse caminho. É muito comum, né, dentro de um produto de tecnologia, né, você tem incidentes, né, tem, né, coisas que acontecem ali não planejadas, mas que deixam, né, o seu produto, o seu serviço indisponível. Né, geralmente a gente chama isso de itens urgentes, né, no Kanban tem até uma nomenclatura particular, chama de expedite, né, expedição, mas é importante você entender o que existe ali, né, e qual que é o grande erro, né, que muitas pessoas fazem, né, quando, né, começam a olhar para o static e chegam nesse passo. É falar assim, a gente não tem classe de serviço, então vamos instalar a classe de serviço aqui. Vamos definir quais são as nossas classes de serviço e vamos começar a usar essa parada, né, e vamos instalar a classe de serviço. Não é esse o objetivo. Né, o objetivo principal é entender, né, o que você tem ali, né, e você pode até às vezes nominar, né, com uma nomenclatura existente no ambiente ali. Então, se você tem, a gente tem incidentes e itens urgentes, pô, vamos
Então, esse é uma classe de serviço que a gente tem. Pô, a gente tem itens que, né, tem uma data específica que, né, o nosso contrato exige, caso não sejam entregues, tem prejuízo, então você pode, né, usar esses, são itens com data, né, no Kanban até chama de data fixa, né, e o data fixa não quer dizer necessariamente que tem data é data fixa, né? O ser uma data fixa quer dizer que se, né, a entrega daquilo acontecer após a data, né, começa a perder valor, né, ou perde, né, totalmente o seu valor. Então, geralmente, vamos supor, você vai fazer um evento, né? O evento, por exemplo, a gente está gravando aqui esse podcast hoje, é numa segunda-feira, né? Eu não posso chegar aqui amanhã, né? Porque aí não adianta, né? Tem que chegar no dia aqui, tem que chegar no horário, né? A gente combinou um horário, 8 horas da noite, né? Todo mundo chegou aqui, a gente gravou. Né? Se um de nós chega amanhã, tipo, não tem podcast, né? Perdeu todo o valor. Então, isso é o que representa, né, geralmente um cenário de data fixa. Quando você, né, entrega tarde, né, ou chega tarde, né, ele já não tem mais valor. E os itens urgentes, né, ele tem um tratamento diferente, né, que geralmente a gente chama esses expedites ou incidentes, né, no cenário de tecnologia a gente tem bastante. O que é importante, né, você nominar? Entender quais tipos de trabalho existem, né, que são as classes de serviço aqui, e principalmente entender como que a gente lida com elas, né, dar clareza, por exemplo, nosso cenário de tecnologia tem incidentes. Pô, o que a gente faz quando acontece um incidente? Então, é tentar entender também, dar essa clareza. Talvez você vai dar a clareza que a gente não tem não tem nada claro, né, do que fazer quando algo disso acontece. Então, né, a clareza que você está dando é isso, que não existe uma maneira, né, consistente de lidar com essa classe de serviço e que, né, provavelmente isso vai estar talvez conectado com alguma insatisfação, né, que você identificou lá no passo 2. Então você começa, né, a cruzar aqui também, né, algumas informações. Mas esse é o principal, acho que é não instale, né, classe de serviço. Se classe de serviço não significa nada, né, para as pessoas que você está analisando, usa até outra nomenclatura, né, nem usa esse nome, né, pode, mas é importante você revelar ali, trazer à tona tudo que tem e como você lida, né, com esses tipos de classe de serviço diferentes. Isso. Geralmente a gente fala até para ignorar o termo classe de serviço. A intenção é entender qual é aquele tipo de demanda que é tratado diferente. Né? Qual é aquele cara que quando ele chega ele fura toda a fila, ele é prioridade sobre todos os outros. Ou qual é aquele cara que, cara, ele é tratado ali de uma forma que é. Ou ele não é priorizado nunca até o momento que começa a dar problema. Enfim, é ver esse tratamento diferente aí entre as demandas. Boa. Aí tem um outro tópico aí, que é depois de investigar até as classes de serviço, a gente começar a modelar o workflow. Isso geralmente a gente faz isso quando é um processo que a gente está começando do zero, né? Que a gente não tem nem um workflow modelado, talvez não tenha nem um sistema de gestão visual ou nada do tipo, né? E aí a gente começa entendendo como que aquele fluxo de trabalho aí funciona para depois a gente poder projetar isso visualmente. Entender como que o workflow funciona, geralmente tem umas pegadinhas aí, né? Porque é muito comum nessa etapa o pessoal querer corrigir o workflow ou modelar o workflow perfeito, né? Então, o que a gente costuma fazer nessa etapa é entenda o processo, né? Então, cara, da onde as demandas surgem, cara, qual etapa delas seguem ali idealmente até a conclusão aí a entrega de fato, né? No value stream dela. Então é comum você pegar um cenário que ali, cara, tá bem embrionário ali, tem um to-do do Indone, alguma coisa daquele tipo, e você querer estressar muito aquilo. Não, cara, vou aprofundar, colocar todas as filas ali disponível visualmente e vai com calma. Às vezes, cara, tá claro para as pessoas que tem algumas outras etapas que você vai até poder introduzir em um segundo momento, mas a ideia é primeiro entende como funciona o workflow, não chega falando que, cara, você vai corrigir todo o sistema que está ali visível ou disponível naquele momento, né? Então, entender o workflow ali é um outro um passo, né? E projetar o sistema é um passo que a gente entende que é um passo diferente. Primeiro você entende e depois você vê, cara, como que você vai projetar aquilo lá visualmente dentro do sistema de trabalho ou dentro de uma ferramenta específica, seja Gira, Trello, a parede ou qualquer outra coisa. E aí, Caco, tem acho que um último passo aí que a gente considera, né? Mas antes até eu queria ver do Edu aí, provavelmente
dentro de tudo isso que a gente falou até aqui, né, geralmente o que você vê aí que o pessoal tem dúvida, o que geralmente chega para ti, né, o pessoal te manda, ou discutiram, né, em outros tópicos, talvez a gente complementar aí. Boa, boa, vamos lá. Isso aqui é praticamente uma aula, né? Nem um episódio de podcast. Boa. Eu queria voltar aqui alguns passos, né? Vamos lá, voltando um pouquinho para o propósito, né? Então, vocês comentaram ali no começo sobre a importância de encontrar o propósito ali, até de olhar para o ponto de vista propósito / insatisfações também, né? Que seria um segundo passo. Muito do ponto de vista do cliente também, na ponta. Daí a pergunta olhando um pouquinho para propósito, mais especificamente. Assim, ok, encontrar o propósito, mas também talvez seja fácil aqui se perder e encontrar um propósito meio fluffy, assim, meio, sabe, muito bonitinho assim, mas que não necessariamente reflete muita realidade. Então, não, a gente quer o sucesso do cliente, ou a gente quer, enfim, gerar valor aqui, sei lá, alguma coisa muito fluffy assim. Então, e isso costuma de fato acontecer ali? Como é que a gente consegue evitar esse tipo de propósito ali que é talvez muito abrangente, ou que talvez não guie exatamente para onde a equipe deveria apontar? Bacana, Edu. Vou deixar o Caco mandar a bala nessa daí. Eu vejo que acontece bastante, mas acho que a dica principal é se a pergunta bateu, né, e não tem uma resposta, né, é melhor deixar sem resposta do que tentar, né, procurar Exato. o propósito, sabe? Acho que a minha dica principal é essa, assim, pô, bateu aqui perguntando, meu, qual que é o propósito, para que esse produto existe? Ficou aquele eco, né? O grilo, até, né? Depois o Du bota aí um grilinho lá no final. Né? Aquele cri-cri, ninguém pula, entendeu? Acho que o principal ponto é esse, porque o objetivo ali não é fazer uma dinâmica para descobrir o propósito que não está descoberto, né? E sim só trazer à tona, né? Principalmente, talvez de quem esse produto resolve o problema de quem, talvez seja, né, né, em qual mercado que a gente atua, mas é ir numa linha mais pragmática, assim, menos, talvez, inspiracional e mais prática, sabe? Porque a gente sabe que existem algumas definições, né, que talvez quando você vai olhar, né, para um produto ou serviço, que você quer talvez fazer uma definição mais clara, né, do propósito do produto, às vezes você vai, de fato, filosofar um pouquinho mais, porque é a intenção mesmo daquele momento, né? Nesse caso aqui, né, a intenção é de fato trazer um pouquinho mais de clareza, né, do que a gente está falando e qual é o direcionamento, né, desse produto ou serviço. Então, o propósito ali está mais nessa linha, né, do direcionamento, assim, qual é o resultado que ele gera. Já o resultado conhecido. Se não sabe, não tem clareza, deixa sem, pula e segue em frente que, né, talvez depois isso apareça durante o processo. Assim. E o fator também que a gente considera que essa questão de você entender o propósito é um primeiro passo, é porque, cara, geralmente se você não entende o propósito daquele serviço que você entrega, ou quem é o seu cliente e o que ele quer, cara, você talvez tenha um problema tão grave que não é essa gestão micro aí, essa otimização de processo que vai resolver alguma coisa, né, cara? Então, por isso que a gente costuma até utilizar isso como, cara, esse é um primeiro passo, porque é muito óbvio, cara, é uma coisa que você tem que realmente compreender de forma mais simplificada para poder minimamente tentar evoluir o resto da sua forma de gestão, né? Uhum. Eu acho bem interessante você O comentar que eu já isso. vi. Diga aí, Caco, diga aí. Não, o que eu já vi, assim, é que às vezes não é que o pessoal não conhece propósito, mas às vezes eles estão tão focados assim, o nosso propósito é entregar o que pedem né, pra gente. Então eu já vi isso, mas não quer dizer que tá errado, entendeu? A gente até ri, mas é que é o que o pessoal acha que é, então tá bom, então vamos botar isso aí. Então, o nosso propósito é entregar os projetos que chegam pra gente, né? E o propósito mesmo que é tá com outra pessoa, né, cara? Tá na cabeça de uma outra pessoa que não tá envolvida naquele contexto ainda, né, cara? Então o estético vai revelar que, pô, talvez falta uma melhor comunicação, né, para entendimento de fato da responsabilidade, né, mais ampla, né? Mas o que o pessoal consegue ver é aquilo. Então, beleza, vai com isso ainda. E fica o alerta, né, para quem está ouvindo ou assistindo a gente, é líder ali de equipe, e tem dificuldade, né, de articular ali, o propósito da equipe e tal. Eu até costumo dizer que em situações assim, essa equipe está correndo um seríssimo risco
de ser descontinuada num futuro não muito distante, porque se ela não sabe nem exatamente o que ela está fazendo ali, a chance dela não estar fazendo nada de muito importante é pelo menos razoável, né? E nesse momento de layoffs e coisa do tipo, cara, tenta encontrar alguma coisa que realmente vale a pena você trabalhar, que tem um propósito ali, que gera resultado para a empresa, ou que gere resultado claramente para o cliente na ponta, mas que você consiga tangibilizar isso de alguma forma. Porque, cara, se não tem propósito ali, você não consegue encontrar. Eu, como líder, teria que parar tudo. Não, peraí, para tudo, tem que descobrir isso aqui, tem que ter um propósito. Se eu não sei agora, se não está claro, tudo bem, vou correr atrás aqui e vou tentar encontrar. Eu acho curioso que quando a gente vai estudar também sobre Lean ali, começando lá sobre sistema Toyota de produção e tal, se não me engano, esse é um dos primeiros pontos que a gente também olha lá no Lean, né? Que é justamente encontrar o propósito ali e tudo se deriva do propósito. Porque se você não tem propósito, cara, não tem muito sentido o time existir em primeiro lugar. Talvez até tenha e a pessoa não saiba, né? O time não saiba ainda. Aí tudo bem. Mas às vezes realmente não tem. Como eu já vi acontecendo de times que trabalhavam meses assim em alguma coisa e não entregavam aquela coisa e, pô, e aí, como é que tá? Tipo, tá entre aspas, cumprindo o propósito? Obviamente a gente não perguntava assim na época, mas, pô, tá cumprindo o propósito? Não, a gente, sei lá, não tá entregando, parece que não tá entregando nada de muito importante, não tá gerando muito resultado, e é isso. Provavelmente esse time eventualmente vai ser descontinuado, né? Então acho que é questão de tempo. Acho que assim, pra mim isso é talvez assim, vamos dizer, minha opinião, tá? Eu posso estar errado aqui nesse sentido, mas minha opinião, se o time não souber nada, mas pelo menos souber o propósito, cara, ok, dá pra começar. Agora, se não souber o propósito, tá cheirando muito mal isso aí, tá cheirando muito mal, deveria repensar o que o time tá fazendo ali. Edu, isso daí também é importante no Static, porque permite que a gente consiga fazer até uma análise de eficácia daquilo que a gente está trabalhando. Então você imagina, cara, que você está num cenário ali, num serviço que o propósito é X, né? E aí você investigando aí através do Static, através do pensamento sistêmico, você vê ali que, cara, você tem vários tipos de demanda, você tem um problema de capacidade, você certamente recebe mais coisa do que consegue entregar, e dentro dessas demandas, você analisando ali aprofundadamente, você vê que, cara, tem coisa que eu estou fazendo que nem conecta com o propósito daquilo que eu tenho que entregar. Eu nem deveria estar fazendo aquilo, e aquilo lá está me criando uma disfunção na capacidade e está atrasando as outras coisas que eu deveria estar fazendo que são mais alinhadas com o propósito daquele serviço que eu estou trabalhando. E você já começa a ver uma disfunção naquele sistema a partir daí, tá? Então, geralmente a questão do propósito que ela ajuda a gente até a conectar outros problemas que a gente começa a ter visibilidade aí com a análise sistêmica. E você, olhando um pouquinho mais para o lado do estética, até para entender, né? Imagino que, olhando também, pensando ali no Kanban, no começo a ideia é tentar não mudar nada, né? É entender muito, muito melhor o que está acontecendo para depois, aos pouquinhos, ir mudando. A ideia é mais ou menos por aí, né? Ou não, você pode ir mudando ali conforme você vai identificando os pontos. Não, exatamente esse é o ponto, né? Não é para sair. Esse é um erro comum, né? O pessoal já querer sair resolvendo, né? Então, por isso que ele é né? Vai te dar um mapa, né? Como se desse um mapa, tipo, olha, onde você vai te ver, tipo, um mapa de calor, onde estão as principais insatisfações, e aí essas insatisfações você começa, né, a conectar uma coisa com a outra. E um dos erros comuns, né, principalmente o pessoal já querer mexer no fluxo, né? Até acho que esse lance da insatisfação, do propósito, da demanda, é até meio fácil, digamos assim, só levantar, mas quando vai no fluxo, né, que alguém já julga, fala, não, mas isso está errado, né? Tem que ter essa etapa aqui, não, tá faltando isso. O cara mais esperto da sala, né? E às vezes é até a própria pessoa que está, né, mapeando o ambiente, né? Seja você, às vezes, né, o manager ou gestor, né, ou talvez não uma pessoa, né, a agile coach ou, né, especialista em Kanban ali que está fazendo trabalho, mas é muito comum a pessoa não se segurar, né, e já querer, né, melhorar na hora. Então isso, ou julgar, né, o fluxo de trabalho. Então, acho que, né, tem esse aspecto de trazer à tona um outro aspecto, até a gente, né, tava conversando com o Lucas esses dias, é o static reverso, né, que é uma outra maneira, cara, só vamos representar tudo que está a realidade aqui, a gente até já usa, já tem as demandas, já usa Kanban, já faz a coisa funcionar,
e você usa o Static para meio que fazer essa foto, né, geral representar, e geralmente você até faz isso mais rápido, né, que é como se fosse, assim como, né, chama de reverse static, é uma analogia ali até a engenharia reversa, né, você reconstrói a parada, né, com base na coisa existente. Então também é um dos caminhos, ele tem uma vantagem, né, do reverse static também de você trazer à tona tudo que já está ali. Às vezes está funcionando de um jeito legal, mas várias pessoas não participaram da evolução, nem sabem, né, de tudo que tem, como é que tudo funciona, então ajuda também a dar clareza de como está funcionando agora, por que funciona assim, né, e aí depois você, né, pode ou não, né, fazer mudanças e ajustes, mas não muda nada, né, só levanta tudo que tem e deixa para depois sair, depois você vai priorizar aquilo que vai, né, ser as principais alavancas. E o Edu, até complementando isso, cara, uma coisa interessante do Static é aquilo até que eu falei no começo, né? Quando a gente vai dar um primeiro passo com o Kanban, geralmente fica na dúvida, cara, que não é para fazer aquilo que nem se falou no cenário que você trabalhou ali, né? Que a galera faz uma migração para Kanban como se isso existisse, né? Mas, cara, se não é para fazer dessa forma, que é a forma mais tradicional de fazer alguma mudança, como que a gente faz? O Stat, ele permite que você seja assertivo. Então, que você entenda realmente qual o problema que está afetando as pessoas, que pessoas aquilo afeta, para você ver uma forma, cara, que você vai construir uma alavancagem melhor para vender até aquela mudança para a pessoa. Cara, o Kanban ele é um método de gestão da mudança. Ele não é um método de gestão de time, de projeto, de equipe, de nada. Ele é um método exclusivamente de gestão da mudança. Então ele fala, cara, entenda primeiro o cenário atual, conserva aí o status quo e vai fazendo mudanças incrementais evolucionárias. O Static ele permite que você seja muito mais assertivo no primeiro momento e gere menos resistência, porque você vai entender quais que são as alavancas ali, aonde você vai ter menos resistência à mudança e aonde você vai ser mais assertivo, porque você entende quais são os problemas, às vezes dentro de vários problemas que existem, né, pode existir vários problemas naquele cenário, você entende aqueles que estão mais incomodando naquele momento e você vai conseguir tocar de forma mais assertiva no primeiro momento. E também às vezes você vê uma ação, cara, que de cara ela resolve muitos problemas que estão evidentes ali, né? Ou então começa a resolver vários problemas ali. Então ele permite que você seja um pouquinho mais assertivo nesse primeiro passo, cara. Mas o Static ele é a fagulha para acender a churrasqueira naquele começo ali de processo de mudança. Uhum. E é até bom vocês comentarem isso, porque o meu ímpeto natural, tipo, não, vi um problema aqui e quero corrigir. Não, espera aí, tem que entender melhor, faz um mapeamento completo, vamos mudar aos pouquinhos, entender onde está a dor ali. Boa. Boa, mas eu tenho uma porção de perguntas aqui, mas até para passar para as próximas, eu queria só terminar aqui, né? Pedir para vocês terminarem. Eu acho que falta um passo ali ainda. Não é nem exatamente um passo, mas enfim, o último estágio ali. Vamos lá, acho que o último estágio ali, eu acho que estava até pro Caco aí falar o último, a gente estava fazendo uma ordem aqui, não foi nada combinado, mas a gente resolveu empiricamente fazer um revezamento de cada etapa aqui. Mas era a etapa de socializar e colocar em prática, né, Caco? Quer dar um overview para a galera? Por que também isso daí é importante, né? Porque dado você, né, você já levantou todas as informações, né, de nada adianta você fazer o static, preencher o canvas, até ter todas as informações ali se você não fizer nada com isso, né? Então, apesar de não mudar nada, né, se você só criar um static, né, botar um quadro ou guardar ali no drive ou mandar por e-mail para as pessoas e falar, olha aqui, ó, é assim que a gente funciona, e não tiver nenhuma ação, você, né, jogou tempo e dinheiro no lixo ali, porque de fato não vai gerar nenhuma melhoria, né? Talvez até traga algum nível de consciência, mas o principal ponto é de fato você, né, colocar em prática. Então, se você está acho que aqui a gente pode colocar dois cenários, né? Tem um cenário que ele geralmente até não é tão comum dentro, acho, do cenário de tecnologia, mas ele pode ser, onde você não tem nenhuma visualização do trabalho, né? Talvez o trabalho está sendo distribuído ali numa planilha ou por e-mail, né? Talvez um gestor que, né, ele centraliza toda, né, o planejamento ali e sai distribuindo, apesar de ser menos comum, ainda pode existir. Então, esse cenário aqui de projetar e colocar em prática vai te ajudar, talvez, a trazer a primeira gestão visual, né, do seu trabalho, né? E aí
tem aqui o poder da gestão visual. Vou deixar até quem quiser talvez aprofundar, eu tenho um post exclusivo sobre isso. Só procurar lá no Google o poder da gestão visual, a gente deixa aí depois também nos links complementares. Né? E vai te ajudar a trazer bastante visibilidade, que eu acho que se você está nesse cenário que está tudo oculto, né, deixar visível vai te ajudar principalmente aquelas insatisfações que você coletou lá, tanto externa quanto externa, elas ficarem visíveis, e aí depois isso vai facilitar o processo de mudança e aí você consegue melhorar. O outro cenário é onde você talvez já tenha um fluxo, né, já tem o fluxo de trabalho, né, já tem uma gestão visual funcionando, né, já tem, né, o seu, né, o Kanban board ou um proto Kanban, enfim, tem ali as demandas, só que talvez você identificou, né, nesse teu cenário que tem algumas demandas que estão ocultas, né, que não estavam passando pelo fluxo. Então aqui, né, o colocar em prática é também, né, e trazer à tona essas demandas que estão ocultas, né, que não estão, né, não estavam passando pelo fluxo ou que você não estava dando visibilidade. Então isso vai te ajudar né, a conseguir tirar todo o retorno. Né? Além disso, né, o socializar e colocar em prática aqui é ter também algumas, né, políticas simples ali, principalmente se você está começando agora, né, a visualização, é entender o que está mostrando ali. Pô, tem um título, né, que informações que você vai botar no cartão ali, né, que vai ajudar, e não é criar nada, né, ciência de foguete, é só dar clareza, ó, o cartão funciona assim, tem um título, tem uma descrição e é isso aí, pronto. Né? Então, deixar claro também, se você não tem nada, é interessante, né? E, pô, Caco, mas a gente não tem nenhum sistema, a gente, pô, tá usando a planilha, será que você tem alguma recomendação, né, de alguma coisa que a gente pode deixar visual, né, para socializar e colocar em prática? Minha sugestão é o Trello. Né? Então, o Trello é uma ferramenta gratuita, barata, né, barato porque é gratuito, né, talvez pode ser o teu primeiro passo se você está numa planilha. Né? Vou mandar para o Edu também, tem uma palestra que eu fiz no Kanban Brasil, foi ano retrasado, a gente deu várias dicas, né, e hacks de como usar o Trello Like a Pro, então, que também pode ajudar bastante aí a deixar, né, o trabalho visível. Mas acho que o principal ponto do projetar e colocar em prática é fazer tudo aparecer, né, fazer os problemas, se tem problema, para que os problemas gritem ali na cara, né, e que todo mundo entenda que existe, e aí depois conectar, né, com as insatisfações e começar a resolvê-las, né, gradualmente, de forma incremental. E até ajudando até o pessoal a visualizar mais esse último passo, eu tenho casos de fracasso enormes por conta desse último passo, que é a gente fazer todo o processo, identificar todas as questões ali que existem naquele serviço, só que na hora de implementar minimamente uma gestão visual e tentar criar uma abordagem mais colaborativa de trabalho para que todo mundo se envolva naquilo ali, eu falhei miseravelmente por não envolver as pessoas, né, e por supor muita coisa, entender que, cara, esse é o processo óbvio dentro de tudo que a gente falou aqui, então é dessa forma que vai funcionar, e eu não fui pragmático, eu não considerei muito o trabalho das pessoas. Cara, aquilo lá não ia funcionar sem as pessoas estarem compradas com aquilo. Sem o pessoal concordar que, cara, tudo bem, eu vou atualizar os cartões aí dentro desse sistema visual de gestão que a gente está acordando ali. Né? Foi uma coisa meio que definida unilateralmente ali por mim e tal, e acabou que ninguém se engajou e o processo acabou morrendo, né? Então esse é o passo principal aí que contribui com essa etapa, né? Assim, a gente envolver as pessoas e às vezes ser até pragmático. Às vezes, cara, o primeiro passo não vai ser o passo que você quer, às vezes vai ter que ser menor, porque senão não vai ter passo nenhum, né? E não tem problema, cara, é assim que funciona. E nesse primeiro passo, até, pô, eu lembro que tava discutindo lá no Agile Trends, lá com o pessoal, pô, às vezes deixar o trabalho visível não quer dizer que tem um quadro, né? Você pode, às vezes, só deixar o trabalho visível através de fazer um gráfico que mostra a quantidade de demanda que entra atravessada. Só isso já pode, às vezes, já é o suficiente para que você possa, né, deixar visível. Então, deixar visível, essa é uma sacada que muita gente não se liga, né? Deixar visível não quer dizer que precisa ter um quadro, né? Às vezes um gráfico, uma visualização simples que já mostra o trabalho pode ser o suficiente.
É isso. Até porque a visualização é o que move o trabalho com o método Kanban. Tá? O método Kanban ele é inteirinho voltado a um sistema assim de mudança, que é você primeiro coloca algo que gera um incômodo, um desconforto, algo que incomoda de alguma forma, que você olha ali e fala, cara, peraí, isso aí precisa mudar. Né? Aí você tem que introduzir um mecanismo de reflexão, né, que é uma cadência onde todo mundo olha se é algo que incomoda, e aí as pessoas fazem algo a respeito, que é a liderança, né, o terceiro fator ali. Então a visualização geralmente é a coisa que escancara o problema e faz com que as pessoas se engajem na mudança. Né? Então é isso daí que o Caco está falando, é fundamental. É tornar visível as coisas para que as pessoas possam se engajar e mudar aquele status quo. E é até interessante vocês comentarem isso, porque meio que empiricamente eu cheguei na mesma conclusão ali ao longo da minha carreira, as tentativas de mudança e tal. Quando a gente não envolve as pessoas, a chance da gente realmente, vamos dizer assim, ter sucesso numa mudança é muito baixa. E quando torna isso visual, me parece que pode ser até mais fácil, né? Porque, pô, visual é mais fácil as pessoas se engajarem naquilo. Mas, cara, envolvimento aí é essencial, assim. Mas voltando aqui, né, num outro ponto que eu tô bem curioso também, em relação ao seguinte, existe algum caso onde o static ele não vale a gente apenas aplicar ali numa mudança que a gente porventura queira fazer na direção de Kanban e tal, ou ele é aplicável em 100% dos casos? Cara, eu diria que você pode aplicar static tanto, cara, o método Kanban mesmo ele é aplicável em tudo que é trabalho do conhecimento, né? Cara, aquele trabalho do conhecimento pode ser você aí, um freelancer trabalhando individualmente, você e um parceiro, ou pode ser uma organização multinacional aí com milhares de funcionários, você aplicar static nesse nível. Então, o static é uma abordagem muito flexível, ela pode ser aplicada em organizações de diversos tipos de tamanho ou segmentos também, não precisa nem ser na área de tecnologia, né? E então é muito flexível nesse sentido. E, cara, dependendo do cenário, cara, se você tá num cenário muito reduzido, cara, é tipo, você tá falando nem uma equipe nem nada, cara, muito pouca gente, tá muito claro as coisas. Você não tem muito esforço de gestão da mudança, né? Você não precisa ter tanto convencimento e tal, e é muito fácil de você fazer experimentação, você tá numa coisa muito segura. Cara, às vezes você nem faz o stat, cara, tá muito claro, cara. Imagina que a empresa é tipo eu e um brother aqui, cara, a gente faz um freela, tal, cara, eu não vou precisar fazer static para isso. A gente vai trabalhar de forma mais empírica, às vezes até mais planejada, mas a gente não precisa burocratizar tanto. Mas geralmente um cenário um pouco mais complexo, que envolve muito mais gente, né? Geralmente o static ele é uma abordagem efetiva, principalmente essa questão de gestão da mudança. O static é uma abordagem efetiva para gestão da mudança, cara. Quando você não precisa ser tão eficiente em gestão da mudança, o que é raro, né? Ainda mais no contexto que a gente vive, aí talvez ele acaba até sendo dispensável, tá? É a forma que eu enxergo, pelo menos. Não sei se o Caco tem uma visão diferente aí. Eu gosto de aplicar o static em 100% dos casos, mas, por exemplo, nesse cenário que o Lucas falou ali, que tipo, tem duas pessoas. Cara, em quanto tempo você vai aplicar, em quanto tempo você vai conseguir ter a visão do static? Provavelmente em 30 minutos você consegue ter Exatamente. a visão inteira, entendeu? Então, mesmo que talvez você não use o Static Canvas, por exemplo, né? Mas acho que navegar por esses passos de entender o que a gente faz, propósito, a demanda, a capacidade, entender o que a gente, como a gente faz, às vezes mesmo sem fazer a questão de projetar o sistema e colocar em prática, vai principalmente ajudar se você é a pessoa que está entrando naquele cenário para ajudar a melhorar. Então, às vezes, o static vai ser mais para você entender tudo que está funcionando, como as coisas estão funcionando, e aí depois, talvez no início você não vai botar nada em prática, você só usou para você entender, né, de forma sistêmica. Então, vou dar um cenário aqui. Pô, quando teve uma das empresas que eu fui contratado, né? O pessoal não sabia se queria me contratar e eu não sabia se queria trabalhar lá na empresa. E aí eu sugeri para eles, pô, deixa eu passar uma tarde aí com vocês, né? Eu quero conversar com algumas pessoas de produto, algumas pessoas de engenharia, né? Algumas pessoas de design, alguns desenvolvedores. E porque eu quero ter e com alguns gestores, quero ter uma visão de como as coisas são, né, meio Gemba assim, né? Tipo, lá olhar na prática. E aí,
Pô, claro que eu não tive uma visão 100% completa, pô, mas eu consegui montar, né, um static com base nas informações que eu recebi em uma tarde, de um ambiente que tinha mais ou menos umas 200 pessoas. Me ajudou a ter mais clareza que eram problemas que eu gostava de resolver, né? Eu consegui dar uma visibilidade já para a organização, mesmo antes de eu trabalhar lá, né? De onde tinha oportunidades, né? De melhoria. E aí a gente, né, entendeu que fazia que a minha leitura fazia sentido para eles, né? E eu fiquei mais seguro também que pô, poderia fazer um bom trabalho lá. Então, mas não necessariamente precisa ser horas, vários dias, entendeu? Então, a sequência de como o Static navega, para mim, é o mais valioso, sabe? Então, para mim, a resposta é: pô, eu entendo que vale a pena aplicar em 100% dos casos, mesmo que talvez nem seja trabalho do conhecimento, vai te ajudar também, entendeu? Vai te ajudar a ter uma análise do cenário para que você possa, né, aplicar ali. Boa, boa. E um outro ponto que eu queria saber, assim, eu não sei se essa pergunta é muito doida, tá? Se for, mil desculpas, Imagina. mas vamos lá. Porque assim, beleza, a gente está trabalhando, na maior parte dos casos, ou a gente está numa equipe de produto, né? A gente está gerando alguma coisa para o cliente final, ou a gente está numa equipe de serviço que serve outras equipes ali na empresa. Então, normalmente isso é um cenário bem comum. Agora, pode ser que a gente esteja no meio de um projeto mesmo, aquele projetão tradicional, de início, meio e fim. Nesse caso, faz algum sentido a gente pensar em implementar um Kanban, talvez usar o Static para isso, ou é melhor não? Você trata como um projeto mesmo, finaliza, e quando for um produto, um serviço, aí sim você passa a usar Scrum. O Scrum, desculpa, Kanban. Cara, a minha visão, tá? É, no método Kanban a gente muitas vezes fala a palavra serviço, tá? Mas serviço aqui na ótica do Kanban, ele é um termo que é muito mais abrangente. A gente considera como serviço tudo que tem alguém disponível para entregar algo e tem alguém demandando, tá? Então, cara, se você está numa organização, o que gera valor para sua organização? O que ela vende de fato? O que é entregue ao cliente? Aquilo lá é um serviço. E dentro daquele serviço, cara, você pode ter várias equipes, de repente, várias unidades menores que compõem aquela entrega de serviço. Então, geralmente, o serviço ele é muito maior do que, cara, uma unidade menor que a gente costuma visualizar, às vezes uma equipe, né, ou um projeto, ou uma unidade aí, uma célula de trabalho, tá? Então, mas, cara, é muito comum a gente começar a visualização do static numa unidade menor. Pode ser numa equipe, pode ser num projeto, pode ser algo aí mais simplificado, mas a ideia é que a gente consiga expandir essa visualização, né? Então, cara, é comum você começar com uma equipe ali, né, entender, cara, todos os aspectos ali que compõem o fluxo daquela equipe, naquele sistema de trabalho, e começar a expandir naquela visão e espalhando até a visão sistêmica do Kanban pela organização. Né? A forma que a gente costuma até escalar, né, Kanban, o pessoal fala muito de escalar hoje em dia e tem muitos métodos mirabolantes aí para isso, né? Mas a gente costuma falar que Kanban a gente espalha para depois escalar. Então a forma da gente evoluir a orientação a serviço da organização, que é de fato dar foco às coisas que tem valor para o cliente, é a gente começar a espalhar essa visão sistêmica com static e tendo vários workflows ali menores aí conectados para uma entrega aí, uma visão mais orientada a serviço. Não sei se ficou muito claro, eu meio que fui meio prolixo aqui até na narrativa ali, mas é mais ou menos isso daí. Acho que a tua pergunta é se faz sentido, né, num contexto de projeto. Eu entendo que sim, porque mesmo eu, por exemplo, já trabalhei em contexto de projeto durante bastante tempo, né? Faz já algum tempo, mas quando eu comecei a aplicar os métodos ágeis e tal, eu trabalhava principalmente numa equipe de tecnologia, mas a gente customizava um software de uma empresa. Então, a gente tinha em torno, geralmente no meu portfólio, eu tinha em torno de 20 projetos ao mesmo tempo, só que nem todos estavam sendo, digamos, executando ao mesmo tempo, né? Tinha uns que a gente estava no período inicial, tinha outros que estavam num período, né, de manutenção, ou estava, né, num período de acompanhamento. É... Pô, na época eu não conhecia Kanban, isso era antes de, né, quando eu comecei a aplicar, né, Scrum, e foi o primeiro método ágil que eu, não, o método que eu tive contato ali, que é um framework,
Então ajudou, mas pô, se eu tivesse hoje conhecimento de Kanban, né, e soubesse Static lá em 2008, 2009, quando eu comecei a aplicar, pô, teria me ajudado demais, entendeu? Teria me ajudado a ter muito mais essa clareza, né, de demanda, capacidade, saber quais são os tipos de demanda, quais são as classes de serviço, o que já estava rolando ali e como eu poderia me lidar melhor com isso, entender as demandas que acontecem não planejadas, porque mesmo quando você está num contexto de projeto, né, quando a gente está falando aqui um projeto de tecnologia, um projeto de software, pô, dificilmente você vai só lidar com foco 100% naquele projeto, né? Vai ter outras demandas que vão surgir, talvez paralelo, ou vai ter outro projeto em paralelo também. Então, entenda o projeto como uma entrega, né? E, pô, com certeza vai te ajudar a dar essa visibilidade de tudo que está rolando. E se tem alguma sobrecarga, algum ponto, né? Vai te ajudar, com certeza, sim. Vale a pena e eu recomendo. Boa. E para finalizar aqui, eu queria deixar espaço para vocês fazerem um jabá aí, mandar uma mensagem para o pessoal que estiver ouvindo ou assistindo a gente, então fique à vontade. Vamos lá então, né? Pô, primeiro agradecer, né, todo mundo que assistiu a gente, né? Esse é um formato diferente, a gente tem bastante material, então se você quiser, né, vou reforçar que quiser conhecer, né, sobre o Static Canvas, né, baixa o playbook, né, que vai estar em algum lugar o link aí. Se você procurar, né, no Google, esqueceu o link do playbook, procura Static Caco Lucas, né, você vai achar algum post nosso que vai ter o playbook, vai ter o Canvas lá, né, tem bastante material gratuito nosso por aí. E se você quiser aprofundar, né, quiser de fato, pô, legal, baixei o playbook, vi o texto, tem um conteúdo super completo, pô, quero meter a mão na massa, quero aprender. A gente tem também o workshop, né, o workshop Professional Kanban Static. Então, né, você que está assistindo aí, você pode usar lá o cupom de desconto Playbook, que sempre dá um desconto adicional lá da turma. Então, e aí você vai ter uma experiência prática com a gente, são 4 horas, né, navegando por um cenário onde você vai, né, poder ter essa experiência de identificar o problema e lidando com as informações, indo e voltando, e que é um workshop que está bem legal, super acessível também, então, que é de fato uma experiência totalmente prática, né, para quem quer aplicar. E acho que consuma, né, os materiais, aplique no seu cenário, e use para dar visibilidade, né, dos problemas e das situações aí que você tem na sua empresa, na sua equipe, no seu serviço, no seu produto, no seu projeto, né, e com certeza vai te ajudar. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente também, né? Pode me procurar lá, Caco Mafra no LinkedIn ou Caco XP lá no Instagram, né? Vocês vão me achar por aí. Isso aí, queria agradecer o pessoal aí que gastou um pouquinho do tempo aí para acompanhar um pouco a gente nesse podcast aí, falando sobre Static. É um tema que geralmente não é muito comum aí para o pessoal que, principalmente que segue a carreira mais técnica, né? Mas quando começa a entrar na parte de liderança, começa a emergir um pouco mais esse assunto aí de Kanban, de visão sistêmica, e foi um prazer aí dividir esse tempo aí compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. E aí, como o Caco falou, a gente tem o workshop de estética, então para quem gostou aí do assunto, quer se aprofundar um pouco mais, é muito bem-vindo aí para participar com a gente. Né? Se assistiu o podcast e está no nosso workshop, comenta também depois com a gente, fala o que vocês acharam aí do podcast, compartilha aí um feedback, uns insights aí. E também podem falar com a gente aí nas redes, né? Então eu sou Lucas Guimarães aí, tanto no Instagram, LinkedIn, qualquer plataforma que vocês pesquisarem Lucas Guimarães, eu que vou aparecer. E é isso aí. Muito bom. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito massa o episódio aqui. A gente vai se falando por aí e até mais.